Bom dia, amados. Nós estamos aqui na igreja e nós vamos compartilhar na nossa ideia de os pastores estarem ministrando algumas palavras para os irmãos. Eu gostaria de, nesse momento, voltar um pouco, já que nós estamos próximos ainda, já, embora a Páscoa já tenha passado, mas ela ainda está próxima. Eu gostaria de voltar e fazer uma reflexão ainda sobre a Páscoa. E a ideia é a Páscoa nesses dias, nessa época de coronavírus, para a gente talvez tirar algumas lições, tanto da Páscoa original que aconteceu no Êxodo, aproximadamente 3.500 anos atrás, e que nós possamos então fazer um paralelo com o momento que a gente está vivendo, com a Páscoa que a gente experimentou na semana passada, uma Páscoa diferente, visto que as igrejas estavam fechadas e a gente não pôde fazer isso coletivamente, fizemos nas nossas casas. Então eu gostaria um pouco de refletir com os irmãos sobre isso. Para tanto, eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, se possível, e abrisse no livro de Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 a 8 e depois do versículo 11. E a gente vai então traçar alguns paralelos, a gente vai procurar ver o que serve, que traz lições para nós a Páscoa original e o que a gente está vivendo hoje. Diz assim na minha versão, Êxodo 12, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. E o versículo 11 diz assim: Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Algumas considerações a respeito desse texto que a gente pode então trazer para os nossos dias de hoje. Existem algumas coincidências. A primeira delas, na Páscoa original, como eu já falei, acontecido muito tempo atrás, 1.300 anos antes de Cristo, o povo de Deus foi orientado a ficar em casa. Por quê? Porque haveria uma praga enviada pelo Senhor. Então o povo foi orientado a ficar em casa. O que nós temos vivido nos nossos dias? Também existe uma praga. Só que já não é mais uma praga do Senhor. Existe a praga do coronavírus, que também nos leva a ficar em casa. Amados, percebam que havia uma orientação naquela época. E como foi falado já aqui por outros pastores, o que a gente aproveita desse isolamento, pelo fato de nós estarmos em casa? Talvez seja o momento de reavaliar valores, reavaliar relacionamentos, tanto no plano horizontal, como também no plano vertical, como tem sido o nosso relacionamento. Percebam que eles também foram orientados a ficar em casa, sob pena de perderem as suas vidas. Nós temos vivido isso também. Nós temos vivido assim: se nós não ficarmos em casa, corremos o risco também de perdermos as nossas vidas. Coincidência, não é? Coisa que aconteceu há 3.500 anos atrás está acontecendo hoje. A praga, uma era do Senhor. A praga de hoje talvez seja a consequência das atitudes de nós, seres humanos.
O que nós temos feito com o meio ambiente? Será que nós estamos cuidando desse meio ambiente ou se nós estamos invadindo locais onde nós não deveríamos estar e por isso talvez nós estejamos nos contaminando? Então eu acho interessante esse paralelo entre uma coisa que aconteceu há 3.500 anos atrás e a nossa Páscoa de hoje, esse momento de isolamento de hoje. Percebam que lá havia uma orientação e hoje também é uma orientação para ficarmos aonde? Ficarmos em casa, sob pena de perdermos, inclusive, a nossa vida. Mas olha só, vamos seguir um pouquinho mais. Olha o que está escrito no versículo 3 do capítulo 12. Falai à congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Sabe o que isso significa, amados? Que lá a Páscoa original, o povo de Israel tinha que escolher um cordeiro. Um cordeiro que iria ser sacrificado. Um cordeiro de um ano, sem mácula, sem mancha. Nós, hoje, na nossa Páscoa, também devemos, principalmente nós que nos dizemos cristãos, devemos ou deveríamos já ter escolhido o nosso cordeiro que se ofereceu também por nós, para que nós tivéssemos vida. Se naquela época havia necessidade, o texto está falando, de cada casa escolher um cordeiro, separar um cordeiro, porque seria imolado, que seria sacrificado para que eles pudessem ter vida. Nós também tivemos uma escolha. Escolhemos o Cordeiro, Jesus Cristo, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro Santo que também se entregou para que nós tivéssemos vida, a exemplo do que aconteceu na Páscoa original. Percebam, será que eu tenho e já fiz a escolha verdadeiramente no meu coração sobre Jesus Cristo? Ele é o Cordeiro, eu tenho a consciência do sacrifício que foi feito, que ele fez, a entrega, ele se entregou para que eu tivesse, para que nós tivéssemos vida. A exemplo da Páscoa original, um cordeiro teria que ser escolhido. Na nossa Páscoa, nos dias de hoje, nós também precisamos ter a consciência de que o cordeiro foi entregue, foi imolado por nós. E coisa interessante, temos que ter essa consciência. Mais um ponto de paralelo que a gente faz. Preste atenção. O que acontecia, o que foi fundamental para que o povo de Israel pudesse se manter vivo, para que não morresse como morreram todos os primogênitos do Egito. Eles aspergiram o sangue do cordeiro nos umbrais das suas casas, nos umbrais das portas. O sangue daquele cordeiro imolado fez a diferença, porque o anjo que veio, o anjo da morte que passou pelo Egito, não passou pelas casas dos israelitas. Amados, será que a minha casa tem sido coberta com o sangue do Cordeiro? Será que eu posso ter essa garantia, que é a garantia da vida, porque o sangue do Cordeiro é quem cobre a minha casa? Ou será que eu tenho outros valores que têm sido a minha referência, que, ao invés de me proteger, tem nos levado para o nosso inimigo? Em vez de me levar para a luz, me leva para as trevas. Será que o sangue do Cordeiro tem estado na minha casa? Esse sangue é a minha referência. É nesse sangue que eu confio. É nesse sangue que eu deposito todas as minhas dificuldades e as minhas ansiedades. O sangue do Cordeiro faz parte da minha casa? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer também nesses dias de isolamento, nesses dias de coronavírus. Quem é que tem sido a referência na minha casa? É o sangue do Cordeiro ou são as coisas desse mundo que têm impregnado as nossas vidas, entrado dentro das nossas casas? É um caso também que a gente deve levar em consideração. Outro ponto, a Páscoa original significava o quê? Significou que através da praga, ela significou a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. A Páscoa original é isso.
O que ela significou? E para isso que era celebrada a Páscoa, para que as pessoas não se esquecessem que houve uma libertação do povo. O povo de Israel foi preservado para que pudesse então ser liberto do Egito. E através do sangue de um cordeiro. Significou a libertação da escravidão do Egito. E para nós, nos nossos dias, o que significa o sacrifício do cordeiro, do nosso cordeiro que é Jesus Cristo? Significa que nós também estamos sendo livres de uma escravidão, a escravidão do pecado. Eu tenho consciência disso, que se naquela época, na Páscoa original, houve uma libertação do povo, da opressão do Egito, da escravidão do Egito, eu tenho consciência que através do sacrifício de Jesus Cristo, eu estou livre da escravidão do pecado, que agora eu sou um homem livre, que eu vivo a liberdade que Jesus Cristo me dá. Amados, são coisas que a gente deve refletir. Porque houve um sacrifício também. O nosso Cordeiro, Jesus Cristo, veio para que eu, você, todos nós tivéssemos vidas, fôssemos libertos. Libertos das nossas mazelas como ser humano, libertos dos nossos pecados, libertos das nossas fraquezas, para que nós vivêssemos a liberdade em Jesus Cristo. Mas preste atenção no que o texto diz, que aí eu encerro essa breve reflexão. O que está escrito no versículo 11? E isso é muito importante para nós. Eu gostaria que você prestasse atenção. Diz assim: desta maneira o comereis. Como a gente deve estar participando da ceia do Senhor? Primeiro, com lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Amados, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Aí a gente vai ter o auxílio lá no livro de Efésios no capítulo 6. Vamos ver o que significa? Preste atenção no que está dizendo o livro de Efésios. Diz assim: estais, pois, firmes, cingidos com verdade e vestidos da couraça da justiça. Amados, lombos cingidos. A nossa vida deve estar baseada. Ela deve estar baseada em verdade e justiça. Devemos estar prontos, preparados para a nossa viagem na direção de Jesus Cristo. Como? Lombos cingidos com verdade e justiça. Mas, mais ainda, o que diz ainda lá? Diz assim que a gente, além dos lombos cingidos, a gente deve estar com as sandálias nos pés. Olha o que diz aqui: calçai os pés, lá em Efésios, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Amados, quem firma os nossos pés, quem nos calça verdadeiramente, é o nosso entendimento de que nós estamos buscando e vivendo o Evangelho da Paz. Esse deve ser o meu entendimento, que agora eu vivo o Evangelho da Paz. A partir da liberdade em Jesus Cristo, eu passo a experimentar o Evangelho da Paz. E finalizando, ele fala assim: e com o cajado na mão. Amados, olha o que está escrito aqui também. Tomai, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amado, o cajado na mão para mim é nós estarmos sempre com a nossa espada na mão, que é a palavra do Senhor, que é a presença do Espírito, porque daí vem a minha fortaleza, de eu estar sempre vivendo a palavra do Senhor. Então, presta atenção: lombos cingidos, verdade e justiça, pés calçados, o Evangelho que eu passo a viver a partir da liberdade em Jesus Cristo. E o cajado na mão é estar sempre com a palavra de Deus, que nos é ministrada pelo Espírito Santo de Deus, que faz com que nós leiamos essa palavra, e essa palavra penetre nos nossos corações, e mais,
transforme a nossa mente, o nosso coração. Essas três coisas são fundamentais. Foi assim que está escrito lá atrás na Páscoa original. Que eles deveriam comer de longos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. A gente realmente, como também foi falado aqui, a gente não sabe o que vem pela frente. Mas aqui esse texto deixa muito claro. Essa reflexão nos mostra que nós, independente daquilo que vier, nós devemos estar preparados. Devemos estar sempre atentos àquilo que o Senhor tem falado conosco. Então, meu desejo no meu coração é que a gente lembre da Páscoa original, mas lembre também da nossa Páscoa que nós vivemos nesses dias. E que a gente deva sempre colocar o nosso coração nas mãos do nosso Deus. A palavra também fala, amados, e para encerrar, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que essa seja a sua certeza, a minha certeza, que nós estamos experimentando dias difíceis, que o choro vem, mas saiba que a alegria, com certeza, no Senhor virá pela manhã. Que Deus te abençoe e te dê uma semana em paz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, esteja contigo em todos os momentos da sua vida. Deus te abençoe.